Olá, pessoal, nossos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, retornando aqui pós-almoço no CISP. Nós estamos agora com o Dr. Sérgio Meirelles, um grande renome aqui da cirurgia vascular, para contar um pouco da história dele e trazer a experiência, principalmente aqui focado na parte venosa, né, na atuação. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Falando um pouco da minha vida na vascular, né? Eu me formei no Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina da UFRJ, e fiz mestrado em cirurgia. A minha formação foi tanto arterial quanto venosa. Eu fiz o meu treinamento no Hospital dos Servidores do Estado, minha residência. Sou filho de um vascular, que me ajudou muito a guiar-me na carreira, meu pai, Márcio Léo de Meirelles. Então, isso me ajudou a realmente me orientar bem. Tive um ano nos Estados Unidos, em 88, passei um ano lá treinando, aprendendo um pouco mais não só de vascular, como um pouco mais da vida também, fora do Brasil, né? Foi muito bom. E cheguei a ser presidente da nossa regional do Rio de Janeiro, na cirurgia vascular. E atuo muito mais na parte venosa, mas também faço a parte arterial, né? Seria mais ou menos como o meu trabalho. Tá certo. Hoje em dia, assim, né, vamos falar um pouquinho então do tratamento de varizes, já que acaba sendo muito, assim, o mais comum do dia a dia, acho que de praticamente quase todos os vasculares, né? Exatamente. Com tantas opções assim para tratamento de varizes, tipo laser, radiofrequência, a própria espuma, cirurgia, quando que você indica mais assim uma cirurgia convencional? Fala assim, nossa, esse caso eu acho que ele vai se beneficiar mais de uma safenectomia. O que te guia nessa decisão? Essa é uma ótima pergunta. É o nó que nós temos que destrinchar quando encontramos um paciente que quer tratar varizes, né? Porque essas informações que você falou vêm misturadas na cabeça do paciente, né? Isso aí. E tem que ter um cuidado grande em explicar o que seria bom para o caso dele. Eu acho que todas as técnicas, né, têm o seu mérito, depende se você sabe fazer bem ou mal. Eu acho que a gente não deve demonizar nenhuma das técnicas. Eu opero varizes e parte cirúrgica há muitos anos, então tenho uma experiência modestamente boa. E vejo que muitas das vezes, quando se demoniza a cirurgia, é pela falta de prática na cirurgia. Cada vez se opera menos, a pessoa não se aprimorou naquela técnica, né? A cirurgia bem feita, ela resolve muito dos seus problemas. Atualmente, a gente é obrigado, e com razão, a esclarecer para o paciente que temos a técnica laser, a técnica endovascular, a termoablação, né? Que é um ganho muito grande. Não há dúvida que essa técnica veio para ficar. Ela, sabendo indicar, ela tem um grande apoio para o resultado ser um sucesso, né? Eu acho que é uma coisa, quando bem conduzido, não há dúvida que faz muito bem para o paciente, melhora muito o resultado. Então, a gente tem que saber esclarecer esse ponto. Infelizmente, na realidade nacional, diferente nos Estados Unidos, em que lá só se faz agora essa técnica, que o convênio paga, aqui, como não paga, a gente é obrigado a esclarecer que a gente opera, mas podemos associar essa técnica. Infelizmente, somos obrigados a cobrar pela técnica, mas ela é um ganho que vale a pena investir. Eu, particularmente, faço em poucos casos espuma, faço escleroterapia, química, em geral, na parte estética mesmo, né? Mas eu acho que o que eu mais fico preocupado em explicar para o paciente é que a cirurgia, aliás, é uma técnica que está de alcance em quase todo mundo que tem plano de saúde, a técnica cirúrgica, né? Você não pode se omitir e dizer que eu só faço laser. Não, a gente faz cirurgia. A cirurgia está aí, o doente tem direito a fazer, como a gente faz há muitos anos, então tem um cuidado técnico para funcionar bem. Uma coisa que eu percebo que tem acontecido, né, conversando com vasculares de um tempo um pouco maior, parece que antigamente a safenectomia era mais permissiva, se fazia bastante, né? Mesmo refluxos segmentares, às vezes muitas vezes tirava a safena toda, e hoje já a gente tende a fazer a técnica de preservação, né? Isso. Você passou por todo esse processo. Exatamente. Assim, Não, excelente ponto. Esse é um ponto muito importante também. Eu passei por uma fase, quando eu comecei a operar, e com meu pai, inclusive, na década de 80, ele, na verdade, a safenectomia era uma cirurgia muito comum. Para a gente, a safena era culpada do problema todo. Depois surgiu, naquela ocasião, o ultrassom. Estava surgindo o ultrassom. E aí, avançou-se até o final da década de 80, início da década de 90, se estabeleceu um estudo mais detalhado da safena com o ultrassom, o Doppler, né? Então, isso mudou muito. Foi uma mudança radical de paradigma, né? Você passou a indicar a técnica baseada no resultado do ultrassom, e não na base eu acho que a culpa é da safena. Passou-se a poupar muitas safenas.
Eu ouvia muitos colegas famosos na época, que estão vivos até hoje, que falaram que fizeram muita safenectomia desnecessária porque era como era ensinado a eles. Tinha que tirar a safena, né? É engraçado como a medicina vai mudando. E naquela ocasião era comum. Safena é a culpada, tirar. Depois você vai, cadê o ultrassom? Agora não se consegue se imaginar uma cena dessa, tirar uma safena sem necessidade, né? E hoje em dia, que você lembrou bem, a gente tem um cuidado hoje, não só se basear só no exame do ultrassom para operar, você também tem que avaliar a parte clínica. Muitas vezes a gente tem que ter um cuidado em verificar se aquela insuficiência de safena, ela é real, ela tem valor clínico, ela tem prognóstico ruim para o paciente, para justificar você fazer uma intervenção que tire segmentarmente ou totalmente a safena. Então, a gente procura ser muito, como eu diria a palavra, muito Parcimonioso. Parcimonioso na indicação. A gente procura atender o que o doente precisa. Muitas vezes até eu chego a contraindicar a cirurgia já indicada por colega, baseada no ultrassom. O colega não tem motivo nenhum para operar e ela fica desesperada e você, não, calma, nesse momento não vamos aguardar. Até porque tem duas opções. Ou vai piorar, eu vou ter que tratar, ou pode estacionar, você não vai precisar operar nunca. Então, esse momento, dá para esperar. É uma patologia que você pode ter calma. Não vai fazer mal nenhum esperar um pouco mais, porque isso evolui para uma insuficiência severa ou grave, né? Ou você pode observar clinicamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado também na avaliação clínica do paciente, se indicar. Incomoda mesmo? A dor é da safena? O peso é da safena? Ou é outro sintoma que está misturado e confunde o paciente, né? Então, eu acho que isso é uma pergunta muito boa, que como conduzir o seu caso em relação a abordar a safena, né? Na sua experiência, quais são os sintomas que você percebe que fala, esse aqui vale a pena a gente tratar a safena? Eu acho que o clássico é aquele sintoma que o paciente chega a você e diz, doutor, ao longo do dia minha perna ficando insuportavelmente inchada, pesada, cansada, eu chego de exausta. Isso é um sintoma. Outra coisa, eu tenho dor na perna desde que amanheço. Aí, bom, então já é um pouco diferente a sua clínica, né? Às vezes é muito mais ligado na parte de coluna, tem que ter um cuidado. Eu vi muitos colegas, infelizmente, tá com dor, opera, e depois vai explicar para o doente que a dor não foi embora. Se operou e cadê a dor que não foi? Aí Explica como é que fica isso. Então, tem que ter um cuidado, que se o doente, você tem que respeitar o doente, tem que criar um nome. Olha, o doutor indicou, quando indicou, eu realmente fiquei boa, fiquei boa. Operei. Então, e realmente a indicação, como você perguntou, está baseada na parte clínica, é fundamental, onde você se incomoda mesmo. E não só ter uma safena insuficiente, mesmo posso esperar um pouquinho, né? E tem uma outra questão também, que às vezes o paciente fica assustado, né? Porque ele pega o laudo, assim, né? O leigo, safena, sabe? Pensa um monte de coisa, acha até que tá morrendo, que vai perder a perna. Aí vê lá no laudo, insuficiência segmentar, mas essa parte ignora. Insuficiência de safena. A pessoa fica desesperada. Esse é outro ponto impressionante, importante, né? Porque a palavra safena, ela gera na cabeça do leigo uma série de informações confusas. Até eles imaginam que a safena é aquela veia que vai para o coração. Isso, muito frequente. Você tem que trazer... Calma, a veia safena, ela em tese é uma veia até sem muito pouca importância. Ela é famosa pela sua pouca importância. Eu tiro ela da perna, boto no coração, faz a menor falta na perna. Pensa bem, ela não é tão importante. Mas aí, o problema é quando ela fica doente. Esse é o problema. Quando ela fica doente, que ela cria um mal-estar pra gente. E realmente a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes esses laudos que você falou muito bem, é muito comum. Isso é uma coisa extremamente comum. Que você está vendo, doutor, eu estou preocupado. Fiz um exame aí, meu clínico pediu, tem um negócio, minha safena está entupida. Começa com essa conversa. Não, mas não é bem assim. Tem uma leve insuficiência, vamos aguardar, foi o que eu falei há pouco. Vamos esperar se isso vai gerar um problema sério. Se gerar, a gente vai tratar. Se não gerar, vamos observar. Pode ser que no próximo nem tenha isso, pode ser que seja um achado daquele dia, a veia estava mais estufada, as válvulas estavam mais longe uma da outra, pode ser que esteja um grau de insuficiência leve. Vamos observar, isso não é motivo para preocupação de forma nenhuma. Aí o paciente já fica um pouco mais tranquilo, porque daí para pensar em trombose é um instante, né? Pensou em vários safenas, trombose, já pensou em trombose, já está morrendo. Então você tem que ter paciente, calma, não é nada grave, não é isso? E indo agora assim um pouquinho, já entrando em alguns detalhes da cirurgia ali, para os vasculares que estão nos ouvindo, começando assim na abordagem da crosta, por exemplo, tem alguma dica que você daria ou alguma dificuldade que pode ser encontrada, né? Alguma dica mesmo nesse passo cirúrgico? Alguma dificuldade maior? Quando tem algum aneurisma venoso ali na região? Concordo. Realmente não achar de aneurisma obriga você, mas de qualquer forma que você vai tirar a veia, a correção do aneurisma não é tão complexa, né? Você tem que saber operar, né? Tirar, dissecar direitinho. Eu acho que o cuidado importante é você se preocupar em verificar se a veia femoral está bem localizada, para não fazer confusão, né? Não faz só na safena. Sim. Acho que a abordagem da crosta tem que ser muito cuidadosa e ligar os ramos. Hoje em dia, entra até uma certa controvérsia, você precisa ligar tantos ramos, porque hoje, quando você faz a cirurgia a laser, ela não aborda nenhum ramo desse, né? Então é um negócio que tem que ser discutido futuramente. Acho que é um tema que eu sempre em congresso pergunto. Como é que a gente define, na verdade, se você quando abre tem que ligar todos os ramos, se você quando não abre não liga ramo nenhum?
Como é que você define essa situação na prática do bem-estar do paciente? Então, talvez a gente não ser tão agressivo na crossa e ligar os ramos principais e ter cuidado, porque quando você vai agressivo, você pode inclusive trazer outro problema. Você lesa, sangra, pode até levar uma trombose pela sua agressão, né? Então, eu recomendo cautela na abordagem da crossa, mas acho importante ligar os principais ramos. Acho importante definir se é essa fena, ter o cuidado de estabelecer o que você está mexendo lá. E acho que, mas em termos, tecnicamente, eu acho que uma cirurgia, quando você está bem treinado, ela tem uma grande chance de sucesso, porque a anatomia é realmente uma coisa bem simples ali, né? Crossectomia isolada, o senhor chegou a fazer? É outra boa pergunta, né? Porque isso foi muito tempo colocado como uma conduta aceitável, né? Técnica de Shiva, né? Seligaria e tal. O que a gente observou na prática é que foi uma grande frustração essa técnica, porque pelo menos na minha experiência, você ligava de alguma... É como mais ou menos, mal como ligar a trompa, né? Ligou e tal e voltou, né? Agora você resseca, tira, né? Na época você ligava só e recidivava com alguma frequência. A gente voltava, eu fui lá, operei, não adiantou nada. Mas você não frase ruim de ouvir, né? Nossa. Então, a gente, logicamente, a crossectomia, eu faço... Às vezes, quando eu faço a crossectomia, eu tenho cuidado de ressecar uma grande parte dessa fena para evitar a chance de recidiva, mas eu uso pouco essa técnica. Eu realmente não... Realmente, quando eu vou mexer na crossa, eu tiro um segmento que eu não abordo, ela está realmente doente. Aí é difícil mexer só na crossa. Entendi. E entrando um pouquinho na ressecção agora das tributárias ali, ou reticulares um pouco maiores, tem alguma dica, assim, para ter um melhor resultado estético, para a gente não ficar brigando ali com, com as tributárias? Esse é um ponto muito importante que você colocou, porque esse é o ponto que diferencia quando você fala que essa técnica é melhor que a cirurgia, porque você tem que saber se a sua cirurgia é feita com uma técnica boa. Perfeito. Você usa todos os recursos que você tem, você está oferecendo a melhor técnica para o paciente. Se você sabe operar mesmo, porque é uma coisa, né? Você, cirurgia foi evoluindo. Você tem que tentar acompanhar com o tempo os resultados do pessoal que não faz outra técnica, cirurgia menos agressiva. Então, você pode hoje fazer cirurgias muito boas de varizes, com pouca agressão, mini incisões. Cuidado na hora de retirar, saber retirar o vaso sem lesar nervos e estruturas adjacentes, tem um cuidado nessa indicação, a gente tem que saber fazer isso, tem que saber indicar o que tem que ser tratado, o que não tem que ser tratado, que realmente não justifica uma cirurgia para não fazer, atingir um local que a gente nem estava se preocupando, você vai e mexe ali, doutor, agora tem um negócio me incomodando, não tinha nada aqui, você foi lá fazer um negócio, achou que tinha uma veia ali que não tinha que mexer, então você tem que ter um cuidado na sua escolha. Eu tenho cuidado de duas coisas que você falou, sobre quais seriam os macetes, né? Eu tenho cuidado de ligar. Eu procuro ligar todos os ramos que eu estou tirando. Eu não tiro a veia e deixo sangrar. Eu vou lá, tento ligar, evitar o máximo de vasos expostos sangrando. Gosto de infiltrar um pouco o tecido subcutâneo com soro gelado para trazer uma melhora tanto para a pele quanto para o tecido, tentar evitar algum tipo de sangramento desnecessário. São macetinhos que a gente vai, ainda não tem como provar, né, os valores, sim, mas são a gente sabe que tudo é demais, a gente acha que com isso a gente tem um bom resultado, então é o seu caminho. Né? O time que está ganhando a gente não mexe. Né? Essas coisas assim, nunca tem uma recomendação robusta, jurar, não tem muito jeito, mas aí é mais, por isso que serve os congressos também, pra gente trocar. Você vai pegando macetinho, anota aqui, observa ali. São né? coisas que vêm da experiência. Exatamente, você vai vendo a pessoa, qual é o macete e tal, né? Outra coisa que sempre dá debate, assim, que também, com certeza, não vai ser aqui que a gente vai conseguir cravar e resolver. É hiperpigmentação depois do procedimento. Exatamente. Cada hora uma pessoa fala de um jeito. Um macete diferente, né? Eu acho uma coisa que eu tenho cuidado quando faço cirurgia, eu sempre explico eu tenho 2 filhos vasculares hoje em dia, eu tenho cuidado, até preciso explicar para eles esses tipos de cuidado, você fazer a cirurgia de varizes um pouco longe da pele, você não briga com a pele, você quer traz a veia um pouco para fora da pele, você liga a veia, puxa a veia, então, aqui não ficar futucando a pele para trazer, aquele negócio acaba gerando lesões na pele e hiperpigmento local, não só a reação normal do paciente, como um pouco mais, você ficou mexendo demais ali, então a guerra tem que ser travada fora da pele, eu sempre tenho que cuidar, faz a coisa fora da pele e solta para a pele a veia depois, né? Mas é um cuidado, e a hiperpigmentação, realmente, a gente explica para o paciente, muitas das vezes vai acontecer um pouco depois, por causa do hematoma, que se forma a equimose, acontece, mas com o tempo desaparece. E, naturalmente, a gente procura ajudar, conversa com dermatologistas, procura ver que eu posso dar de primeira opção, primeiros cremes assim para ajudar, e depois, claro, ouvir um opinião do especialista. Né? Isso aí. Né? E uma coisa interessante também é, se você já começa selecionando uma agulha de crochê inadequada para aquele vaso que você está pegando, você já vai apanhar naturalmente. Né? Você trabalha mais ou menos com quais? Eu acho que esse é um ponto importante, saber escolher a agulha adequada para o seu procedimento. A gente sabe, a gente tem as agulhas grossas, né? Tipo 4 e 2, agulha fina 6, 8, 10, né? São as finas mais fininhas.
E tem que ter técnica, porque também não é sempre uma agulha muito fininha, ela acaba trazendo até linfático, nervos, tem que ter cuidado de trazer a veia. Tem uns macetinhos aí que são coisas só mesmo a prática traz você para esse lado, mas o importante é você não ser agressivo com nenhum dos dois, você não precisa sair arrancando, tem que sentir se está trazendo a veia mesmo, então com calma, vai devagar, se não está vindo bem, você demora, volta um pouquinho, não vem trazendo a força, tem gente que gosta de raspar a pele para trazer aí, não traz nada e desce a pele, tem uns macetes mesmo, escolher a agulha, aí saber na usar a mão agulha. Ali vai saber puxando, usar a agulha, com calma. exatamente, né? E você acha que a recidiva de varizes pode ter alguma coisa a ver com uma falha técnica ou é mais uma evolução da doença, ou os dois? Os dois, eu acho que você falou bem. Os dois pontos. A evolução da doença é inevitável. A doença não tem cura, você não operou e acabou. Eu digo assim, hoje os dentes estão bons, hoje você está boa, podem adoecer ao longo dos anos, ficar aparecer varizes. Então, é de um vaso bom que ela pode... Não é que eu deixei varizes, eu tirei tudo, mas essa veia boa pode adoecer. Ou acontece também pessoas que operam. Porque uma coisa importante também, que eu gosto de frisar, é a marcação de pré-operatória das varizes. É importante fazer. Eu gosto de fazer sempre, vou dar um macete bom aqui, na véspera. Porque na véspera, a gente vai no meu consultório, eu perco o tempo, ele perde tempo, mas no fim do dia, a veia está bem estufada. Eu desenho que está doente realmente e no dia seguinte eu vou onde está a veia doente. Porque se a marcação não é bem feita, você acaba ou deixando veias que você podia ter tirado, ou tirando coisa que não tinha necessidade de tirar. Então isso atrapalha um pouco a tal da recidiva também vender. Você faz uma cirurgia incompleta, marca com pressa, fica em pé ali, a moça já fica em pé constrangida, você marca de qualquer jeito e não saiu tudo. Aí você não recidivou, você não fez uma cirurgia completa, não teve tempo, não observou, não deu atenção. E lá no consultório a doente está à vontade, vai reclamar à vontade de você, tiro aqui, o que é, doutor? Me explica aqui. Ela está muito mais à vontade. Eu sempre falo essa frase. O hospital para o paciente é um ambiente hostil. É bom para nós, mas para o paciente é um ambiente hostil. Ele está entrando num lugar que detesta. Ele quer entrar, dormir, acabar, quer fazer, acabou. Então, você tem que ter um cuidado e lembrar que não é a hora local ideal de marcar, porque ele vai ficar em pé numa sala, todo mundo olhando para a perna dela, e ela constrangida, nem vai interagir contigo. Ela quer que você acabe o negócio rápido ali. Então, é uma coisa complexa. Então, a marcação é um ponto crucial para evitar exatamente a recidiva, um dos pontos importantes. Excelente dica. Porque eu acho que isso mesmo, a marcação é muitas vezes feita ali na correria. Excelente, eu achei essa dica de ouro mesmo. Essa é uma dica exclusiva do podcast. Gostei, isso aí. Maravilha. E para os vasculares que estão começando aí agora a operar as varizes, principalmente com foco mais em cirurgia aberta mesmo, né, convencional, que dica que você daria assim, para os seus filhos? Que dica que você dá para os seus filhos? Eu acho que eles puderam, eu sempre falo, olha, vocês aproveitem quando eu estou operando, que eu estou lúcido, aproveitem que eu estou aqui, porque isso passa, né? Mas eu digo sempre, eu acho que o que está vendo, é outro ponto importante que você levantou, é que a formação dos vasculares hoje na parte cirúrgica fica um pouco deficiente, porque o serviço público não faz vascular varizes praticamente. Se faz espuma, né? Porque o público lá não tem estrutura, não há estrutura física para botar numa sala para a variz ensinar. E segundo, quando você, como fora do hospital, torna-se às vezes não muito compensador você ajudar uma cirurgia de varizes para quem está começando, porque paga mal, não tem. Então, às vezes o colega, rapidamente, quando ele no consultório, vai tocando coisas que gerem dinheiro, espumas, lasers. E a cirurgia, treinar, é muito desgastante. Você ganha pouco, perde um tempão, acaba não sendo interessante. Aí você perde muito de aprendizagem, depois você não sabe nem fazer a cirurgia e é obrigado a dizer que a cirurgia não resolve. Isso tem que ser espuma, porque não, né? Então, eu acho que isso, meus filhos pelo menos estão aprendendo, né? Porque tem chance de operar comigo, ver e tal. Mas eu acho que todo colega que quer fazer cirurgia tem que fazer, como você falou, treinamento de cirurgia de varizes. O Urudá é um colega que opere bem, para seguir o caminho dele, pegar os macetes em campo, que é no campo que você opera, você sabe, a guerra funciona lá, pega os macetes, como ele funciona, aprende, e aí você vai melhorando em cima disso. Porque senão você, hoje em dia, cada vez tem menos gente operando varizes bem, né? Sim, exatamente. Sim. Não é, a gente claro que o endolaser, a radiofrequência, a gente não está de jeito nenhum menosprezando a importância, que a gente sabe que é a primeira linha de tratamento excelente, mas se a gente ficar só nisso... vai acabar forçando indicações, exatamente. Porque às vezes tem casos, aquelas varizes mega calibrosas, ou então tem casos também, que às vezes tem até a mini flebectomia, né, o micro, faz, às vezes tem uma tributária, você consegue resolver até ambulatorial, exato, dependendo. Eu vejo hoje os grandes colegas que dão aulas, eles têm esse cuidado de falar, vejo grandes nomes aí da nossa especialidade, Felipe Coelho, Kikuchi e tal, são grandes que dão aula, né, o Charles Esteves, dão aula tem cursos, né? Eles nunca deixam de falar da importância da flebectomia. Ela tem seu espaço, quando bem feita. O laser chegou para ficar quando você vai botar uma safena. Se o dente tem poder aquisitivo, eu acho super interessante fazer.
O laser é para tributária, a gente está numa fase ainda de treinamento, muita gente tem bons resultados, outros a gente vê que às vezes não é tão perfeito, então é uma coisa a discutir. E a flebectomia tem seu espaço nessa hora, ela tem seu espaço, ela bem feita, ela ocupa um bom espaço. Então acho que a saber juntar as técnicas, estava comentando aqui, é o importante, você ter o condição famoso tratamento individualizado e combinado. Você tem que saber combinar as técnicas. Isso aí. Né? Maravilha. Beleza. Tá bom? Muito obrigado Eu aí que pela agradeço a nossa oportunidade, conversa. né? A gente adorou a Muito conversa, bom, muito foi legal. ótimo. Fica à Muito bom. Nossos disposição. ouvintes com certeza adoraram Agradeço também. muito a oportunidade. Tamo juntos. Fechou. Muito Até obrigado, a próxima. doutor. Obrigado. Um grande abraço.